É a segunda, conselheiro, essa. Tá. A primeira está fazendo aquela correção,zinha da palavra. Sim, conselheiro Otávio. Então, já foi encaminhado, estava viajando semana passada, já para os conselheiros e tal. Estamos fazendo o primeiro encontro com relação a um projeto nosso de conversando com os gestores. Nós estamos fazendo o primeiro encontro em Palmeira dos Índios, com relação, que é o nosso grupo, e foi o município que saiu na frente com relação a fazer uma lei com relação ao sistema de controle interno. E nós estamos já, acho que todos os gabinetes receberam, todos receberam o convite. Vai ser realizado lá em Palmeira dos Índios, e obviamente está convidado todos os prefeitos do nosso grupo, que é esse piloto que nós estamos fazendo para exatamente aprimorar para os seguintes. E nós vamos ter esse evento, onde a programação é mais ou menos de 9 horas da manhã até as 14 horas, né? Onde a gente vai ter a participação da CGU, né? Dos prefeitos, e vamos fazendo com o nosso pessoal, até porque a gente ainda está em vias de assinatura de convênio com o Tribunal de Contas, mas nós vamos ter o Dr. Willis, do CGU, vai ter o Sistema de Controle Interno da Instituição de Controladorias Gerais nos municípios. Nós vamos ter a legislação aplicativa normativa com o Dr. Naxi Mendes, que trabalha conosco. Mapeamento de processo de definição de fluxo com o Orlando. Código de Ética, o Dr. Eduardo Tavares, prefeito de Traipu, também, que está na frente com relação a esse Código de Ética para os municípios. Ele vai fazer a sua apresentação. A Lei de Acesso à Informação com a doutora Rosa Tenório. E basicamente isso, e aí vai dar exatamente nesse prazo, acho que de 9 às 2 da tarde. Então, estão todos convidados. O público-alvo nosso são os gestores municipais, os prefeitos, os presidentes de câmaras, secretários, controladores internos, e as nutricionistas e servidores públicos, porque nutricionista aqui é aquela resolução que nós aprovamos com relação ao controle das merendas nas escolas. E aí a gente vai fazer também, agora cobrar deles como é que está sendo aplicado a última turma para completar os 102 municípios, vão ser treinados ainda esse mês, e depois, obviamente, cada controlador, cada pessoa incumbida dentro do município, informar como é que eles estão dando o procedimento desses controles a cada relator de cada grupo, para ver como é que está sendo aplicado a resolução, né? Então, nós estamos apenas fazendo aqui uma apresentação que passarei para vocês com relação a esse projeto que nós denominamos de Escola Conversando com o Gestor. Era só isso, todos estão convidados, queria, se possível, a participação de quem realmente pudesse, seria uma honra recebê-los. Parabéns, conselheiro, pela iniciativa. Realmente é um belo exemplo. Com a palavra, Fernando Toledo. Senhor presidente, apenas justificar ao conselheiro, presidente da Escola de Contas, que me parece que é dia 20, né, conselheiro? 22. 22. Sexta-feira. Sexta-feira nós estaremos... nós estamos indo a Belo Horizonte, é uma comitiva grande, né? E a conselheira ia fazer a abertura, presidente, mas ela tinha falado, mas ela sabia que ela ia receber lá uma premiação. E, inclusive, exatamente por isso que aí não deu nem pra gente, eu já tinha marcado com essas pessoas. Eu estarei presente nessa comitiva, conselheiro. Infelizmente, mas será na próxima, com certeza. Eu já me inscrevo, inclusive, se Vossa Excelência precisar para fazer no nosso grupo de atuação, para que a gente possa fazer articulação com os gestores, naturalmente, com a coordenação da Escola de Contas. Ok. Bom, conselheiro. Da mesma forma também, conselheiro, estarei em Belo Horizonte indo com a presidente para ser agraciada com uma medalha. Quase 2 horas da tarde. Quinta-feira. Quinta-feira vai dar. Não vamos ter Quem tá viajando? coro na quinta-feira. Não tem coro? Não, que vão todos os conselheiros, estamos indo a Belo Horizonte acompanhando a presidente. Tá. Então, não haverá sessão na próxima quinta. Estarei aqui. Para lavar o termo. Muito bem. Eu também. Você também.
Vamos, nesse momento, a conselheira presidente deixou aqui a resolução, a proposta de resolução, já com todas as sugestões, as que ela entendeu serem acatadas, estão todas aqui, já foi entregue a Vossas Excelências, já a proposta, e ela solicitou que fosse colocado em 4ª leitura, claro, ouvindo Vossas Excelências. Aí está em 4ª leitura. Está em 4ª leitura, já com as modificações, as alterações, as sugestões que foram colocadas aqui por Vossas Excelências. Eu queria fazer, das sugestões que vieram grifadas aqui, e atendeu em parte a minha sugestão no item 7, eu só queria, eu acho que, para ficar bem claro, eu acho que fica, queria que todos dessem uma olhada aí, porque a minha proposta foi exatamente dar oportunidade de coisas que eu participo, eu não ter tipo de problema, como a Cruz Vermelha, maçonaria e tal. E aí ficou, ela colocou assim, participar de conselhos, é vedado, participar de conselhos ou comissões de entidades privadas que tenha por finalidade fins lucrativos ou exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação. Aí botou, aqui no dela, tá, de qualquer natureza ou finalidade. Aí, vírgula. Como também de associação de classe que receba recursos públicos fiscalizados pelo Tribunal de Contas rotineiramente. Até aí tudo bem. Mas eu acho, para ficar, pelo menos no meu entendimento, mais claro, o ideal seria o seguinte, essa parte de qualquer natureza ou finalidade, eu acho que já pode alguém já ter alguma oportunidade de discussão. Então, a minha proposta seria participar de conselhos ou comissão de entidades privadas que tenha por finalidade fins lucrativos, ou exercer cargo de direção ou técnico de sociedade civil, associação ou fundação. Aí, esse termo, de qualquer natureza ou finalidade, ele ser excluído. Minha proposta é essa. Aí, a fundação, como também de associação, o resto está tudo legal. Eu acho que esse, de natureza ou finalidade, ele pode gerar dúvidas no futuro, entendeu? A minha proposta está tudo aceito. Com relação às outras, eu não tenho nenhuma, assim, foi essa que eu quis fazer a alteração, era a proposta que ela me afetaria diretamente, então era a minha proposta de qualquer natureza ou finalidade, isso aqui ser retirado desse texto. É isso que eu queria deixar registrado. Conselheiro Otávio, a proposta de Vossa Excelência é essa daqui que está em... No 7, no item 7, essa palavra, de qualquer natureza ou finalidade, retirar ela, só isso. É o 7 grifado. 7 grifado, está grifado assim, de amarelo. Entidades privadas que estão Então, por finalidade. aí fica só para excluir essa De qualquer natureza ou finalidade, excluir isso. Pronto, levarei também essa proposta. No corpo não altera. Não altera, ela simplesmente me dá mais tranquilidade para não haver dúvida no futuro, entendeu? Então, conselheiro Anselmo. Eu queria insistir, Excelência, aqui, principalmente no artigo 8º, parágrafo 1º, no caput, na verdade, do artigo 8º, o que está em amarelo, evidentemente, mas eu queria ainda insistir, Excelência, na necessidade, assim, como um todo, não sei se no caput ou em algum dos seus parágrafos, mas que, mesmo pegando o mote que tem lá no artigo 102 da LOMAN, que é garantirmos na composição da comissão de ética a renovação, a alternância. Eu acho que isso é importante, é um preceito ético e necessário que a própria lei traz a respeito. Na verdade, eu acho não, eu tenho certeza que devemos adotar, inclusive aqui em nossas eleições presidenciais, na verdade. Não só na constituição da comissão, mas nas próprias eleições presidenciais. Garantir a renovação, que isso fique registrado. É muito importante, à luz do que hoje acontece no país. É importantíssimo que nós comecemos a ver isso mais do que como um simples conselho, mas com uma bandeira que cada um de nós aqui temos que
adotar, que até acredito que já começamos a adotar, mas que temos que realmente hastear e levar em frente. A redação é assim, que a seleção dos membros, parágrafo 1º, será realizada aqui por ocasião, é só uma questão de texto, após a eleição para presidente, vice e demais, assim, assegurando-se aqui no caso a presença de membros da Cortes que ainda não a compuseram. O que é isso? Hoje eu tenho composição de 3. Daqui a 2 anos, quando for fazer nova composição, vai se dar preferência para aqueles que ainda não têm integrado. Só existe um. Este um, obrigatoriamente, tem que fazer parte da comissão. 2, só existem 2. 2 novos e um que vai, lógico, estar novamente na comissão. É isso que a gente tem que garantir. Ainda mais porque é uma comissão que trata de um assunto caro, sobretudo caro a nós conselheiros, e se é uma comissão de ética, nós temos que primeiro obedecer os próprios primados éticos. A renovação, a alternância, não existe algo mais ético do que isso, e necessário. É isso que eu insisto, que não foi aqui, pelo menos no texto que está aqui acolhido pela relatora, mas que eu insisto, que se deva fazer esta composição. E um outro aspecto também aqui, bem lembrado, que na minha leitura inicial passou inteiramente despercebido, mas o doutor Enio lembrou, lendo o artigo 2º na sessão anterior, que abrange conselheiros e auditores. Eu queria aqui, já que abrange os auditores, que eles também compusessem um conselho de ética, é importantíssimo. Embora eu tenha aqui sido admoestado que numa questão, não sei de hierarquia, mas conselheiro e conselheiro titular e conselheiro não titular, que ficaria meio complicado um auditor estar julgando um conselheiro, que o contrário seria melhor aceito do que dessa forma. Mas aí eu sugeriria, que queria o apoio dos colegas, que quando houver um procedimento que trate, que envolva algum conselheiro substituto, que o Conselho de Ética também tenha a sua formação um auditor. Pelo menos isso, na minha ideia aqui inicial. Se vocês tiverem uma ideia melhor, o doutor Rodrigo, os conselheiros... Eu posso fazer só, porque... Vou explicar por que permeia a situação. Foi tratada na última sessão a pertinência de se incluir os membros do Ministério Público de Contas nesse Código de Ética. E aí a gente fez algumas considerações preliminares tratando da questão da questão do regime jurídico, que é diferente entre membros do Ministério Público e membros da magistratura, como são os conselheiros, os auditores substitutos. E aí eu fui dar uma pesquisada de como isso estava ocorrendo no âmbito dos outros tribunais. Um dos pontos do MMD, do marco de medição que a Tricom vem conduzindo, é justamente a existência de um conselho, de um código de ética para os membros do tribunal, inclusive membros e servidores. Quando a Tricom, ao fazer esse modelo de medição, ela vem fazendo algumas resoluções e apresentando aos tribunais algumas soluções e fez uma minuta de código de ética para os membros e outra minuta de código de ética para servidores. Situações diferentes, justamente pelo regime jurídico ser diferente. Quando Vossa Excelência trouxe da possibilidade de colocar os membros do Ministério Público aqui, aí eu penso que entra naquela mesma questão dessa avaliação ética pelos seus pares, né? Não vejo problema da gente fazer um código de ética, como alguns tribunais já vêm fazendo, também para os membros do Ministério Público, caso se entenda que não deva ficar aqui. Já também pegamos alguns modelos para ir estudando o assunto, eu acho importante ter. Apenas acho que, caso o tribunal venha a entender que os membros do Ministério Público devam ficar aqui, a gente poderia partir para fazer um código de ética
para o Tribunal de Contas. E aí a gente fazer conselheiros, auditores substitutos, membros do Ministério Público e servidores. E aí a gente teria que rever toda a questão da normatização, porque aí você entra na questão da composição do conselho, né? Teria que ter representação dos auditores substitutos, representante do Ministério Público, representante dos servidores. Perfeito. Entendeu? Eu penso que se a gente partir para essa ideia de mais ampla, para um código de ética, somente um código de ética apenas para todo o tribunal, não vejo problemas a gente avançar na discussão. Mas da forma como esse código de ética está construído, aí eu penso que realmente tem que haver essa agregação. Um código de ética para os membros e auditores que se vinculam ao Estatuto da Magistratura, e nós, no Ministério Público, podemos avançar em fazer um código de ética para o Ministério Público e o Tribunal avançar para fazer um para os servidores. Eu acho que aí parte dessa decisão estratégica do Tribunal de como é que vai lidar com o assunto. Porque se a gente for incluir, a gente tem que rever outras questões da instrução. Está em discussão, eu não me oponho a algo abrangente, de jeito algum, pelo contrário. Acho que nos fortalece, inclusive. Abrangente em que sentido? De não... Um outro código além... Não esse. Um aprimoramento, né? Um alargamento. Fazer um código de ética para o tribunal inteiro. Envolvendo auditores, conselheiros, auditores, procuradores e servidores. Aí a gente faz o código. Vai demandar um certo trabalho, as vicissitudes, né? Mas eu não tenho dúvida que isso nos fortalece. Conselheiro Fernando. Não, deixa eu fazer uma... Conselheiro Otávio. O diabo. Quando você faz essa mistura com relação ao que a gente está propondo, o que vai fazer com o servidor, isso com a legalidade no futuro não vai confundir servidor com membro? Não vai dar, se é um texto só, vocês que estão mais... Vai ser segregado. Se segregar os servidores. Porque não tem como colocar todo mundo. Então pode fazer separado. Se vai segregar, pode ser separado. Como está sendo agora este. Mas esse depois faz outro. Agora esse envolve duas clientelas, por assim dizer. Então já tem que ser adaptado. Né? Já tem que ser adaptado. Eu aqui, eu não quero... Às vezes a inveja saudável é boa. Eu não quero invejar com o senhor Fernando. O senhor Fernando, ele pediu a suspensão da leitura para que fosse entregue e fazer a avaliação e eventual sugestão. Eu aqui estou sugerindo, mas pode ser que minha forma não seja mais adequada e nem o texto fique claro. Eu não sei se os colegas concordem de, por exemplo, trazermos algo já com isso aqui em mão na próxima terça e a próxima terça contar, sim, definitivamente com quarta leitura, já com as sugestões ultimadas por todos nós. Não vai ter prejuízo. E na quinta-feira se faz a quinta leitura, discussão e votação, na verdade, votação. Eu sugiro para que a gente adeque, porque aqui está rascunhado e com mais calma tenho certeza que o texto ele sai mais coeso, mais inteligível. Senhora Presidente. Fernando. Eu acho que nós estamos aqui enriquecendo uma discussão extremamente interessante. Agora, absolutamente não tenho nada contra de nós sobrestarmos e fazer uma avaliação mais ampla, mais abrangente, nada contra, mas eu vejo nesse, assim, como primeira avaliação, que eu acho que nós estaríamos tratando de coisas desiguais num processo só. Eu tenho a impressão que nós poderíamos, sem nenhum prejuízo ao funcionamento regular de um Conselho de Ética importante, pertinente, termos, mas que pudéssemos ter 3, tratando de forma iguais. Porque nós iríamos criar. Eu tenho, a priori, posso estar equivocado, naturalmente, se nós conseguirmos construir um texto, mas eu acho que nós vamos construir um texto extremamente esdrúxulo. No primeiro momento que veio. Falando, Nossa Excelência, já do que está aqui posto, porque aqui já envolve 2 clientelas. Mas eu acho que nessas 2 clientelas... Não é o terceiro, não, só nesse que... Não, mas nessas 2 clientelas tem uma afinidade enorme. Afinidade enorme.
Nós estamos tratando de auditores que são substitutos de conselheiros. Perfeito, exatamente a adequação do texto para que eles não estão no conselho. Mas aí depois nós abrangemos para colocar os servidores que tem. Não, Eu acho que E depois o Ministério Público. Não, eu acho que isso aí já, pelo visto, está superado, né? Está superado. Não, isso eu- parece que está superado. superado. Tá Então nós superado. tínhamos 3 conselhos de ética separados. Não. Aí tudo bem, tá não, certo. Bom, claro. tá certo. Isso não tem prejuízo nenhum de nós avançarmos com esse aqui, já Não, foi. exatamente, está posto Aí, aqui. bom, então, desculpa, então, eu Até com sugestão dos próprios eu interessados. criei, então, um equívoco aqui, que nós teríamos um conselho único Não, para atender não. a todos. Aí é uma... Foi superado. Não, é porque é o seguinte, quando o conselheiro Anselmo tratou da questão de incluir os membros do Ministério Público aqui, a gente já teria que fazer uma reformulação. Então, já que Claro. vai incluir os membros que tem, então vamos fazer um só para todo mundo. Mas eu acho que está superado. E nós, com certeza, lá no Ministério Público já havia, inclusive, alguns modelos, e vamos estudar essa matéria para levar, e assim, provavelmente vai ser algo muito próximo do Conselho, do Código de Ética dos Servidores, com a questão das peculiaridades da categoria. Tem uma questão, apesar de ter ficado fora aqui, eu acho que tem uma questão importante no que o conselheiro Otávio falou, na redação do inciso 7º do artigo 7º, que é o seguinte: a forma como está colocada aqui inviabiliza até a participação de conselheiros do tribunal na associação de classe da Atricom. Porque, salvo engano, o Tribunal de Contas repassa algum recurso para a Tricom anualmente. Acho que tem algum tipo de contribuição dos tribunais de contas para a Tricom. Às vezes São repassa. parcerias, convênios. Não, eles. Mas como aqui a palavra rotineira, é porque é o seguinte: quem paga são os conselheiros e auditores. Agora, quando, por exemplo, há um evento, aqueles encontros, agora mesmo está passando, agora em novembro vai ter um encontro em Goiás. Aí o tribunal pede uma ajuda, dá 20 mil, dá 30 mil. Aí é passado. Aí, Mas isso sempre acontece, né? e de 2 em 2 anos, pelo menos. Então é bom acha na rotina. porque é o seguinte, Que não é rotineiro, quem paga. o recurso público transferido pelo Tribunal de Contas, ele é fiscalizado pelo próprio tribunal na prestação de contas do presidente do tribunal. Tá? Então, acho que tem que ver essa questão da redação do inciso 7º aqui com cuidado para depois não ter o problema de como é que o conselheiro agora vai conseguir compor órgãos diretivos da própria Atricom. Que compõe, né? Que compõe, né? Sentamos sugestão é essa. Tanto da Tricom, como da Cruz Vermelha, como da maçonaria, de 3. Eu acho que essa questão de quando encerrar na questão da finalidade lucrativa, entidades que não tenham fins lucrativos, Fim lucrativo você botou. Aí tá. eu acho que resolveria, né? Aí na terça-feira nós trazemos, em quarta leitura, a minha sugestão e voltamos na quinta. Eu queria já deixar, porque como eu não vou estar semana que vem, terça-feira, nós vamos estar, eu acho que a presidente acho que também não está, vai ter a reunião da Tricom em Brasília, na terça-feira. O Rodrigo também, você está aí na reunião da Tricom? Não sei. Não, Eu sei que é terça-feira, mas só que a minha observação é só nesse item 7, é para me deixar eu livre, não tenho nenhum interesse, mas eu gosto do que eu faço, dessas coisas que participo, obviamente vou ficar vetado por uma coisa que não tem nenhum interesse a não ser participação, entendeu? Era só isso para ficar já esclarecido. E na quinta-feira também nós estaremos, porque vai ter o encontro das escolas de contas em Salvador, tratando um plano de todas as escolas de contas. Então, a semana que vem, nas sessões, eu não estarei. E como se for votado, é só essa observação que eu quero. E mais as outras eu sigo como pela maioria. Se não tiver quórum, colo por baixo, decidirmos, a gente volta na próxima terça, eu acho que não vai ter problema. Desde que a gente traga, deixe tudo aí registrado, formal, acho que não tem problema nenhum. Essa seria a minha sugestão, senhora presidente. Que seria hoje a quarta leitura, e na próxima terça seria já... Não, a quarta leitura fosse na próxima terça, com as sugestões, com as sugestões dadas, com texto, inclusive. Já alterado. Algum texto sugerido, adequado, e na quinta nós votaríamos. Ou na quinta ou numa próxima terça, caso o quórum não seja um quórum qualificado. Então, eu vou consultar os demais, se tem alguma objeção com relação
por conta de... Seria hoje a quarta leitura e na terça a votação. E a sugestão do conselheiro Anselmo é que adiamos a quarta leitura para a próxima terça. E a votação. Votação logo Lá na lá. rotineira não resolve, não, Vitor? Rotineira. Não, de 2 anos não é rotineira. Gostaria de ouvir os senhores conselheiros. Depende, né? Conselheiro Rodrigo, Eu acho que é interessante a proposta. A gente faria a leitura da quarta pela ausência da presidente e na relatora. próxima Né? terça-feira. Conselheiro Fernando, Sem problema. não tem problema. Me perdoe, eu não costumo ser dúbio, absolutamente, das minhas posições. Mas para mim, eu quero registrar nesse momento, para mim tanto faz. Ele ser votado hoje ou melhor, ser lido hoje ou ser lido na próxima terça-feira, eu não sou eu não tenho objeção. Portanto, isso eu espero então ouvir os demais, porque realmente eu me posiciono, mas hoje, com relação a isso, eu não tenho nenhuma posição formada. Não sou contra também, não tenho nenhuma dificuldade em aguardar. Deixa eu ouvir o conselheiro Otávio. Vamos, consulta demais então. Estou mudando a... Fundação que tenha por finalidade fins lucrativos. Isso é aqui. Ah, então aqui, isso aqui tira tudo. Isso. Pronto. Pronto, agora o conselheiro Otávio, com relação à sugestão do conselheiro Anselmo, da quarta leitura ser na próxima terça-feira. Não tem problema não. E logo após a votação. Se tivermos também um quórum qualificado. Vamos ver. Conselheiro também, Instituto, Sérgio. Eu penso que quanto mais tempo tivermos para discutirmos, para analisarmos esse código de ética, aí melhor. Então, eu faço coro até que, se a disse, puder colocar mais para frente, porque é o seguinte, é um código de conduta, então a gente tem que ser, para deliberar sobre isso, assim, tem que ser bem estudado, pensado. Então, quanto mais tempo tiver, melhor. Eu acho que não precisa ser assodado ou assim, de imediato. Então, se puder adiar até mais, seria até salutar. Ok. Então, ficamos... Mais um pouco. Mas está ótimo para mim, sem oposição. Conselheiro Otávio, com relação ao inciso 7º, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado, obviamente tem que resguardar essas situações que evidentemente não causam nenhum tipo de conflito de interesses, né? Mas na redação eu acho que esse inciso é um dos mais importantes que tem, né? Porque ele veda a participação na direção, né? Na condição, no cargo de direção, de técnico de sociedade civil, associação ou fundação que receba recursos públicos fiscalizados pelo tribunal, né? Então, só aí cuidado. essa essência não está saindo. Não está saindo, né? A essência não. Ela essa essência de fim lucrativo e que receba. Ele fez a alteração, ele deu exemplo de associação de classe. Como é que você... O cara nomeado qualquer conselheiro, o presidente da Tricô, o diretor não pode participar. Aí tem que ter a manutenção dela, ela é feita pelo salário dos conselheiros. Excelência, perdoe, tem mais uma alteração que eu esqueci, é coisa rápida. Na sua parte final, no parágrafo 4º do artigo 11, a decisão caberá recurso, aí aqui está dizendo que o recurso vai para o mesmo relator. Em regra, o recurso sempre vai para um outro relator, para um revisor. Eu já tinha sugerido só uma adequação, acho que aqui não atentaram. Onde tem mesmo relator, leia-se o outro relator, outro membro. Da lógica, né? Processual. E a questão da participação dos conselheiros substitutos quando algum deles for sindicado no processo. Isso aí a gente vai apreciar na próxima sessão. Não, mas agora vai não trazer deliberando sobre não, não, mas tem que trazer a sugestão de redação. Não, essa sugestão sim, mais para discussão e deliberação futura, né? Para a próxima terça. Isso aí precisa ser Pronto. Então, todos de acordo? Está facultado a palavra. Está facultada a palavra aos senhores conselheiros, membros do Ministério Público. Então... É rapidinho, Câmara. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada. Conselheiro Otávio, pode falar. Tem uma...
Quando finalizar, a gente começar direto a Câmara. Tá. Não, Então, está tudo sob controle. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão, enquanto se convoco para a próxima sessão no horário regimental.